Boa noite, que a paz de Jesus seja sobre o seu viver, sobre o seu coração. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando através deste canal, que o Senhor possa ministrar ao seu coração. Esses dias temos pensado acerca de tudo que nos envolve e eu quero ler as Escrituras no livro de Eclesiastes capítulo 3, que fala acerca do tempo. É um livro de sabedoria, é um livro que nos coloca diante das questões da vida. Então eu vou fazer a leitura, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ainda o versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O livro de Eclesiastes é um livro por demais difícil de compreensão pela sua profundidade, mas nós sabemos desse livro que ele fala a respeito da vida humana, a nossa condição terrena, a nossa condição na história, o que tem sentido e significado para nós, o que tem sentido e significado para a existência humana. E o capítulo 3 fala de um assunto crucial, fala acerca do tempo. E essa é uma questão de discussão nas empresas, na nossa vida do século 21, na nossa vida corrida. Nós falamos o tempo todo sobre o tempo, eu não tenho tempo para isso, eu preciso agendar, eu preciso organizar o tempo, eu preciso arrumar tempo, eu preciso aprender a viver no tempo. Enfim, nós temos todo um discurso, um questionamento, uma ideologia, um pensamento acerca do tempo. E Eclesiastes, pensando acerca da vivência humana, pensando acerca da nossa história, nos conduz a refletir exatamente sobre o tempo. E o que ele tem a nos dizer acerca do tempo? Ele tem a nos dizer várias coisas, sim, mas ele traz para nós um conceito central. Nessa discussão, nesse questionamento, Eclesiastes começa nos dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele começa a descrever esses tempos que acontecem na nossa história. Em outras palavras, Eclesiastes está nos dizendo que existe um Deus que age e atua na história, um Deus que é soberano sobre a história e que determinou o tempo que corre, o tempo que é cronológico, o tempo da nossa vida. E o tempo é implacável, nós não conseguimos controlar o tempo, nós não conseguimos dominar o tempo no sentido de que eu não posso voltar, eu não posso ir lá atrás, eu não posso retroceder, eu não posso fazer como num vídeo, deixa eu voltar, não tem como. O que aconteceu, aconteceu, o tempo é implacável, ele vem e ele vem de diversas maneiras, ele vem acontecendo, ele vem levando a nossa vida de modo implacável e nós seguimos dentro do tempo. É como uma ampulheta, aquele tempo vai passando, vai jorrando,
vai acontecendo e o que passou, passou. Não temos como fazer nada de diferente. E Eclesiastes está dizendo, olha, há um tempo determinado, há um cronos que acontece na nossa história e nós não temos nenhum controle sobre esse cronos. Ele está além de nós. E mais do que isso, existe um Deus soberano por detrás de todo esse tempo. E aí ele traz essa figura dos vários tempos que vivemos, não só do tempo que corre, não só do tempo cronológico, mas no sentido de que nós vivemos momentos e situações diversas. Há diversas maneiras de se viver a história, há diversos tempos, e ele começa a fazer os opostos. Nós vivemos dias, sim, de nascer, mas ele está dizendo que há tempo de morrer, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de chorar, há tempo de rir. Ele trabalha com os opostos e sempre trazendo essa figura, olha, a nossa vida é delineada, é cercada por tudo isso, e isso está além de nós, não é algo que eu controlo. Eu queria sorrir a vida inteira, eu queria viver e não ter que lidar com a morte, mas Eclesiastes está dizendo, olha, existe um Deus eterno que conduz a história, e dentro dessa história, desse tempo cronológico que vivemos, nós vivemos momentos diversos. A vida, ela reserva para nós situações e condições que nós nem esperamos, nem podemos lidar. Tempos bons de rir, de plantar, de construir, de comemorar o nascimento de uma vida. Tempos maus para a nossa condição, tempos tristes, difíceis, de destruir, tempos de guerra, tempos de chorar, tempos de espalhar pedras, e por aí vai. Nós temos essa condição humana. Por mais que uma pessoa seja uma pessoa que está sempre sorrindo, vai ter dias de chorar, vai ter dias difíceis, vai ter dias que ela pode até esconder de todo mundo, mas nós vivemos essas condições opostas na existência. Há outras que vivem a chorar, como se a vida fosse somente crueldade. Sim, eu sei que tem pessoas que vivem histórias difíceis, histórias pesadas, mas a vida não é só choro. Essas pessoas têm momentos que elas recebem dádivas, que elas recebem atenção, que elas recebem acolhimento. Talvez elas não consigam perceber, mas a vida é cercada por todo esse tempo. E Eclesiastes vai descrevendo todas essas figuras, e no versículo 11 diz que Deus tudo fez, Deus formou no seu devido tempo. Deus faz, Deus age dentro da sua infinita sabedoria e poder, e diz que Ele pôs a eternidade no coração do homem. Essa ideia da eternidade não é somente o anseio pela eternidade, mas aqui entra a figura de que um tempo que dura, um tempo que permanece sobre nós. Nós vivemos dentro desse tempo. E ele fala que o homem não pode descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor essas colocações para a gente poder pontuar e refletir na nossa história. Eclesiastes está dizendo o seguinte: Deus determinou o tempo, Deus determinou o cronos, a vida acontece. E debaixo dessa condição de vida, há aspectos de vida, há aspectos de morte, há aspectos de amor, há aspectos de ódio, há aspectos de guerra, há aspectos de paz. Essa é a condição humana, essa é a existência humana. E dentro dessa existência, há a ação incansável, interminável de Deus. E aqui no versículo 11 ele está dizendo, olha, Deus está agindo de modo formoso neste tempo. Deus age de modo poderoso e gracioso. Entretanto, nós não entendemos esse processo desde o início até o fim. Nós não temos como
abarcar tudo o que acontece ao nosso redor, nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos levantar uma possibilidade cronológica para um ser humano que seja. A vida é algo que está além do nosso alcance. Por isso eu quero pensar em alguns aspectos aplicando para a nossa existência a partir dessas considerações, a partir deste capítulo. Nós estamos vivendo dias difíceis. E a primeira questão que eu trago para nós é: entenda que Deus é soberano sobre a história e o desígnio eterno, a ação do Deus eterno acontece na nossa vivência humana. Não tente separar, entender o que é determinação de Deus e o que é construção humana. Não tente determinar o que é essa ação e por que Deus está promovendo e o que é fruto tão somente das nossas ações. Isso é uma grande besteira. Eclesiastes está dizendo: nós não entendemos do princípio ao fim o que Deus está fazendo, as obras de Deus. Nós conseguimos ter insights, percepções, mas o entendimento completo não temos. O que nós precisamos entender é que nós vivemos tempos na história e tempos distintos, tempos bons e tempos maus, mas tanto nos tempos bons quanto nos tempos maus, existe um Deus agindo e trazendo os seus princípios, as suas determinações, a sua graça, o seu favor, a sua presença, o Deus eterno agindo na nossa história, e é isso que nos ajuda a viver a história. Então, descanse no Deus eterno, confie no Deus eterno, saiba que nós não vamos apreender, nós não vamos entender tudo o que acontece ao nosso redor, nós não temos explicações teológicas, filosóficas para tudo o que acontece ao nosso redor. A vida simplesmente acontece, e nesse simplesmente acontece existe um Deus operando, atuando, fazendo, agindo na nossa história. O eterno entra no cronológico e muda completamente o cronológico. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, estamos. Essa pandemia e todos os seus desdobramentos têm trazido para nós questionamentos de todas as espécies. Entretanto, o que nós precisamos lembrar de imediato e ter consciência é que, apesar do tempo que vivemos, apesar das dificuldades que estamos enfrentando, Deus não nos abandonou e Deus não está distante e a história não está ao acaso. Deus está agindo na história. O eterno, vou colocar dessa forma, invade. O eterno participa do cronos, da história humana e do tempo que vivemos. Saiba que a sua vida não está só. Deus está agindo mesmo nesses dias difíceis. Esse é um ponto que nós entendemos de Eclesiastes. Outra consideração que nós precisamos ter ao olhar para Eclesiastes 3 é que ele já nos coloca que, mesmo Deus agindo dentro da história humana e fazendo seus propósitos acontecerem dentro de todos esses tempos que passamos, a gente passa por esses tempos e a gente precisa discerni-los, a gente precisa compreendê-los. Como já disse, não na sua totalidade. Tem os profetas do fim já querendo colocar conclusões teológicas, tem os que dão explicações, Deus está fazendo isso por causa disso, daquilo. Nós não entendemos no todo, mas nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. Agora é um tempo que não tem sido de paz no sentido das dificuldades que temos enfrentado. Tem sido dias turbulentos. Então, se vivemos todos esses tempos, qual é o tempo que estamos atravessando? Nós podemos trazer aqui algumas compreensões sociais, políticas. Por causa de uma série de fatores dentro da história humana, nós chegamos a um ponto que as pessoas têm se agarrado e se sujeitado aos extremos políticos, teológicos e sociais. E isso é muito danoso para a nossa humanidade, isso é muito
destrutivo para toda a construção social e política que a gente possa fazer. Então, preste atenção no tempo que estamos vivendo. São dias difíceis. Todo extremo é danoso. Extremo da direita, extremo da esquerda, extremos teológicos. Nós não conseguimos dialogar, nós nos separamos de pessoas, nós abortamos amizades, nós excluímos relacionamentos por causa de convicções extremistas. Podemos e devemos sim ter as nossas convicções, mas a gente precisa olhar para o nosso tempo. E o nosso tempo, mais do que defesa da verdade, defesa de quem é dono da razão, é um tempo que precisa de acolhimento, empatia, tolerância. É um tempo que precisa de amor, porque são dias de guerras. Nós já temos enfrentado isso há algum tempo, nesses últimos tempos. Então, se a minha primeira palavra é: entenda que o propósito eterno de Deus está se cumprindo, mesmo no tempo que estamos vivendo, a minha segunda palavra é: perceba esse tempo que estamos vivendo. Perceba que são dias de conflito, e esses conflitos não nos têm levado a um ponto de convergência, não nos têm levado a uma sociedade mais ajustada. Pelo contrário, esse tempo só traz mais desajuste, só traz mais aflição, mais angústia. Por isso, tome cuidado, repense o seu caminho, repensa a abordagem que você faz política, social, teológica. Repense a partir do que Cristo é e do que Cristo fez. Nós precisamos falar mais de amor, nós precisamos ser mais empáticos, nós precisamos trazer a discussão para um outro polo, que não seja para a direita, para a esquerda, que seja para os extremos, mas que seja para a transcendência de Deus, para um ponto que nos coloca em comunhão. Pense e repense as suas práticas, a sua vivência, as discussões que você tem entrado. O que faz isso ficar mais forte, essa efervescência social, o que contribui para tudo isso são esses fake news, essas notícias que temos tido de todo lado, de todas as maneiras, e que só traz mais angústia, mais dor. Abandone isso, não dê ouvidos a isso. A gente está cheio de informação para todo lado, mas é hora da gente pensar na nossa formação como pessoas, na nossa condição de amor, na nossa condição de graça, na nossa condição de humanidade. Esse é o tempo que temos vivido. Além disso, de perceber esse tempo social, político, religioso que temos vivido, e de prestar bem atenção nos nossos extremos e de olhar para a nossa história, por que estamos sendo tão extremistas, a gente precisa olhar para o tempo em si que temos enfrentado, dessa pandemia, coronavírus. O que o coronavírus está gerando em nós? A doença, o medo da doença, inúmeras mortes, fake news acerca de tudo isso. O coronavírus tem afetado a economia, com isso a gente tem desempregados, a gente tem pessoas com medo de ficarem desempregadas, a gente tem pessoas que não puderam vivenciar o luto, que tiveram que enterrar os seus entes queridos sem poder se despedir. Nós temos todas essas condições e tantas outras que não precisamos enumerar aqui, mas que estão aí às claras. E tudo isso gera em nós angústia, aflição, tensão, medos e receios. Por isso, a gente está um tanto impaciente. Por isso, a vida se tornou mais pesarosa. A gente perdeu os nossos vínculos sociais. O clube, a igreja, os lugares que frequentamos, as casas que frequentamos, tudo isso foi retirado de nós. Nós estamos vivendo em isolamento social. Ou quando nós não estamos isolados, nós não podemos nos tocar, não podemos abraçar. E além disso, com todo o impacto financeiro que isso tem trazido,
Por isso, esses têm sido dias difíceis, dias de profunda impaciência, dias de profunda angústia. E eu diria para você, pensando no tempo que estamos vivendo, presta atenção na sua família, seja mais paciente com a sua família, seja mais amoroso, amorosa. Não adianta você ficar pilhado, não adianta você explodir com as pessoas que te amam, isso não vai melhorar o quadro, isso só vai piorar. Não adianta você brigar pelas contas. Eu sei que o momento é delicado e difícil, mas é um momento de mais paciência, de exercitar, de nos colocarmos diante de Deus, de pedir o amparo e a força de Deus. É tempo de clamar a Deus, pedindo que Ele nos dê esse domínio próprio, que Ele nos dê condições da gente poder administrar os nossos recursos. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, do seu esposo, cuide dos seus filhos, dos seus irmãos. É um tempo da gente entender que todo mundo está tenso. E se a gente não for o que a pessoa que fala, olha, eu quero partir de mim, eu quero dar mais amor, eu quero dar mais empatia, eu quero dar mais graça, porque o tempo já está sendo difícil, nós teremos sim mais divórcios, nós teremos sim mais brigas em família, nós teremos sim mais violência doméstica. É um tempo de buscarmos a Deus e falar: Deus, eu sei que o Senhor continua agindo na nossa história, o Senhor não nos abandonou, os seus propósitos eternos continuam operando sobre nós. Nos ajude a viver nesse tempo delicado que temos vivido, não somente em família. Peça a Deus paciência nos seus contatos sociais, ainda que nós temos vivido dias de isolamento, nós temos saído para comprar, para fazer coisas que são necessárias, serviços essenciais. E nesse movimento eu tenho percebido uma impaciência que tem a ver com todo esse tempo. E se não partir de nós, nós vamos só alimentar toda essa tensão que todo mundo está vivendo. Eu vejo isso nas filas, eu vejo isso em pessoas que não querem usar máscara ou usam máscara, mas não querem se sujeitar a todas as normas, de toda situação incômoda que nós enfrentamos. É difícil, mas nós precisamos entender o nosso tempo. E nós precisamos ser as pessoas que trazem graça, paciência e amor para toda essa condição. Vamos aliviar essa tensão. Vamos entender o momento que estamos atravessando. E isso nós precisamos pedir que o Deus eterno nos ajude nesse processo, porque Ele continua agindo na nossa história, como diz Eclesiastes 3. Não entendemos o todo, mas Deus está agindo na nossa vida. Se você ler um pouco mais os versículos, você vai perceber que é preciso regozijar, é preciso viver a vida, embora a gente não entenda um monte de coisas. É preciso viver a história e viver diante do Deus eterno. Por isso, seja paciente, seja amoroso. É interessante porque nesse período todo mundo se tornou médico, todo mundo se tornou epidemiologista, todo mundo está entendendo tudo de vírus, e é uma grande besteira. Às vezes eu leio 2, 3 artigos a respeito e eu já quero ser o dono da verdade. Então alguns dizem: olha, isso tudo é uma grande besteira, isso tudo é uma grande manipulação, isso... Acredite ou não acredite, tenha essa verdade para você, mas respeite o próximo, respeite o outro, a quem entenda, a quem não entenda, a quem acredite, a quem não acredite. Não seja o dono da verdade, não seja um causador de mais tensão e de mais dor. Se você acha que usar máscara, que dar o distanciamento é uma grande besteira, respeite o outro, porque o outro crê que é importante usar, que é importante fazer. E mesmo que não crê, há determinações de prefeituras, de governos, do mundo afora, para que a gente tome esses devidos cuidados. Então, se coloque numa posição
de auxílio, de ajuda, de fazer em favor do outro. Mais do que isso, é um tempo de solidariedade, é um tempo de acolher o próximo. Há pessoas precisando de cesta básica, há pessoas precisando de auxílio, há pessoas precisando de atenção, há pessoas precisando de um telefonema. E aí, como é que você está? Como é que você está passando? Olha, eu estou aqui, não posso estar na sua casa, não posso te encontrar, mas estou orando por você, estou do seu lado, pensei em você. Deixa a pessoa falar, deixa ela contar da angústia dela. Seja uma pessoa solidária para ajudar tanto no aspecto financeiro, social, quanto dessa questão de atenção, de afeto. Faça isso. É importante que a gente entenda que em todos os tempos a gente precisa viver de um modo agradável a Deus. Eu encerro essa minha fala, essa minha discussão e reflexão pensando em Eclesiastes 3, lembrando do que iniciei dizendo: Deus está agindo na história, e isso inclui a nossa história. Deus tem um tempo determinado e os propósitos dele estão a todo vapor. A boa obra que Deus iniciou em nós, ela continua sendo feita e realizada. Há um trabalhar de Cristo em nós, há um trabalhar de Deus em nós e através de nós, seja qual for o tempo, seja tempo de vida, de morte, de guerra ou de paz, em todo o tempo Deus está agindo e Ele está agindo nesses dias. Então viva o propósito de Deus, viva dentro daquilo que você entende de Deus. Como eu disse, nós não vamos entender o todo, mas nós podemos orar: Senhor, o que o Senhor está me chamando para participar e fazer nesses dias? Quais são os seus propósitos para mim dentro desse tempo? E aquilo que você for discernindo, compreendendo, faça conforme Deus. Faça e desfrute da presença de Deus e entenda que o tempo é de Deus, que o tempo é implacável, mas Ele está nos conduzindo para o propósito eterno de Deus, até aquele dia em que não haverá mais tempo, até aquele dia que nós habitaremos a eternidade, para sempre com o nosso Deus, para sempre, num tempo de paz, num tempo de amor, sem sofrimento, sem dor, sem angústia. Enquanto isso, aqui nós vamos vivendo e desfrutando da presença de Deus em dias bons, em dias maus, em dias de choro, em dias de riso, em dias de nascimento, em dias de morte, em todo tempo, vivemos a vida e vivemos diante do Deus eterno. Que Deus abençoe a sua vida e a sua história. E eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, acalma e aquieta cada coração. Ajuda-nos, Deus, a viver nesse tempo. Ajuda-nos a discernir e compreender o que temos passado. Ajuda-nos a discernir o tempo que estamos vivenciando. Dá-nos a paciência, dá-nos o domínio próprio. Ajuda-nos a lidar com as nossas angústias, ajuda-nos a lidar com o nosso sofrimento, que a sua provisão seja sobre nós nesses dias difíceis, que o Senhor possa cuidar de nós para que a gente tenha o que comer, o que beber, e que o Senhor nos dê generosidade e nos dê esse movimento para que a gente possa ajudar o próximo. Senhor nosso Deus e Pai, acalma e aquieta o nosso coração, que a gente entenda que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Deus que governa a história, que o Senhor não perdeu o controle da história, embora a gente não entenda muita coisa, mas a gente sabe que o Senhor está conosco e que o seu trabalhar continua e permanece em nós, sobre nós, através de nós. Conduza-nos, Deus, no viver, e que todo o nosso viver em todo o tempo seja para a glória do Teu nome. Fortalece a Tua igreja, fortalece cada um que está ouvindo e acompanhando esta reflexão. Fortalece a Igreja Presbiteriana de Formiga, cada membro, cada um que aqui frequenta. O Senhor sabe das famílias e o Senhor sabe do tempo particular de cada um. Cuida, ampara,
favorece, fortalece, e que o Senhor seja conosco, como tem sido em todo esse tempo. Nós clamamos a Ti, abençoe todas as nossas autoridades, que elas sejam dirigidas por Teu Santo Espírito, que haja arrependimento daqueles erros e daquelas condições que são contrárias à justiça e à promoção do bem, e que o Teu Espírito possa promover lideranças políticas que promovam o bem-estar da sociedade e que nos ajude a enfrentar os tempos difíceis, mas que acima de tudo o Teu Evangelho nos conduza ao tempo de vida, ao tempo de regozijo, mesmo no dia da aflição. Nós oramos, nós entregamos a Ti no nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus e o consolo e a alegria do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre.